como ocorreu a morte de Imam al-Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Porque ao sabermos como ocorreu a morte dele, entendemos mais ou menos por que então ele é lembrado por quem o lembra. Por que não é lembrado, por exemplo, o seu pai, Ali radiyallahu anhu, que também morreu mártir, foi morto. E Al-Hassan, o irmão dele, também, o que aconteceu, é dito e é narrado que ele morreu envenenado. E é irmão dele, igual a ele, também neto do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Se é porque ele é neto do profeta, outros netos do profeta, sallallahu alaihi wasallam, também morreram mártires. Se é porque ele é descendente min al-bayt do profeta, sallallahu alaihi wasallam, então Ali radiyallahu anhu também é descendente. E junto com o Imam al-Hussein, no mesmo dia morreram dezenas de pessoas de seus familiares, min al-bayt. Por exemplo, dos filhos de Ali radiyallahu anhu, é narrado que nesse mesmo dia, nesse mesmo acontecimento, morreram Abu Bakr e Uthman ibn Ali. Abu Bakr e Uthman, filhos de Ali, ou seja, também irmãos de Al-Hussein radiyallahu ta'ala anhu. E é dito também que morreram dos filhos dele, de Al-Hussein, Abu Bakr e Umar e Uthman e Abu Bakr, todos nomes de familiares dele, filhos dele, irmãos dele. Então, por que Al-Hussein? Então, só vamos citar em resumo, em pouquíssimos minutos, como ocorreu a morte de Al-Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Na época de Al-Hussein, o Amir e o governante era Yazid ibn Muawiyah. E a capital do seu emirado era Ash-Sham, a Síria. Então, Al-Hussein radiyallahu anhu vivia em Al-Madina. Ele não aceitou a liderança de Yazid. Sim? E em Al-Kufa, na cidade de Kufa, no Iraque, houve uma manifestação, um levante, e pessoas que apoiaram Al-Hussein e quiseram que ele viesse até eles, e eles dedicaram e prometeram total apoio contra o governo central. O que acontece? Em resumo, Al-Hussein radiyallahu anhu se dirige até Al-Kufa. E principalmente depois que lhe chega a notícia de que um homem também muçulmano e que apoiava Al-Hussein e estava contra Yazid foi morto, que chama Muslim ibn Aqil. Até é narrado que Muslim ibn Aqil, antes de ser morto, quando decretaram vamos te matar, ele pediu: eu quero mandar uma carta para Al-Hussein. O que ele disse nessa carta? Isso é narrado por Ibn Jarir radiyallahu ta'ala anhu ou rahimahullah, que é um dos historiadores muçulmanos. Ele escreveu na mensagem dele para Al-Hussein: irji' bi ahlik wa la yaghurrannaka ahlul Kufa qad kadhabuka wa kadhabuni qad kadhabuka wa kadhabuni wa laysa likadhibin ra'i. Olha, retorne para a tua família e para o lugar de onde você saiu, porque Ahlul Kufa, as pessoas, o povo de Kufa que te prometeram apoio, te desmentiram, te traíram e me traíram. E aquela pessoa que é mentirosa, que é traidora, não deve ser seguida a sua opinião. Ele escreveu essa mensagem para ele e foi morto. Então, Al-Hussein radiyallahu ta'ala anhu recebeu essa mensagem. E só que o exército que foi enviado por Yazid ibn Muawiyah, Yazid ibn Muawiyah também é narrado por vários historiadores que não ordenou a sua morte. Porém, ele é culpado pela morte de Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Por quê? Porque ele não fez o que devia fazer para evitar a morte, o assassinato do neto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim? Então, aí acontece agora que o exército, que é de Yazid e que é liderado por Amr ibn Sa'ad e Shumar ibn Dhiljawshan e Hussein ibn Tamim, esses são nomes daqueles que são líderes do exército que estavam diretamente
no confronto com Al-Hussein e os familiares dele, que na verdade não era um confronto marcado, e os familiares de Al-Hussein e Al-Hussein não vieram para batalhar, mas eles foram interceptados. Então aconteceu que nesse encontro acabaram por matar Al-Hussein e todos os familiares de Al-Hussein. E antes de acontecer isso, Al-Hussein radiyallahu anhu, ele disse para eles: olha, eu quero retornar e dou a liberdade para vocês, líderes desse exército que foi delegado a ele, que me encontre e que venha até mim e que me confronte. Eu dou a liberdade de escolher entre três coisas. Ele disse para eles: imma an tusayyiruni ila amir al-mu'minin fa'ada'u yadahu fi yadihi, ou eu sou levado até Yazid ibn Muawiyah e eu coloco a minha mão na mão dele, né? E isso muitos historiadores dizem porque se ele for até Yazid, ele sabe que Yazid ele não quer matá-lo. E também aí ele disse: ou ansarifu min haythu ji't, ou eu retorno para o local de onde eu saí. De onde ele saiu? De Medina. E ele saiu de Meca porque era época de peregrinação, quando ele soube da morte de Muslim ibn Aqil radiyallahu ta'ala anhu. Então, ou eu me levem até Yazid, dois, ou me deixem retornar até a minha casa, Al-Medina, ou alhaqu bi thagrin min thughur al-muslimin hatta yatawaffani Allah, ou me enviem para qualquer lado, para qualquer local das terras dos muçulmanos, para que eu viva ali até que eu morra, até que Allah Azza wa Jal decrete que eu morra, dedicando a minha vida a Ele. Enfim, e aconteceu o martírio dele, porque esses homens que estavam nesse exército, infelizmente, não ouviram aquilo que Al-Hussein disse ou aconselhou, e acabaram por matá-lo. E aí é dito que aquele que matou mesmo diretamente foi Shumar ibn Dhiljawshan. Todos os outros até o confrontaram, enfrentaram ele, mas ninguém quis matá-lo diretamente, até que esta pessoa, infelizmente, esta pessoa teve o sangue de Hussein em suas mãos. E claro, todos aqueles que cooperaram também têm parte nesse erro. Enfim, então fica claro para nós como muçulmanos que isso foi um martírio e foi um episódio horrível da história islâmica e da história de Ahlul Bayt, da história dos familiares do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas só que não fazemos luto por isso. E fazer luto por isso é proibido, é um dos grandes pecados, porque não é estabelecido na religião. E se fazemos por ele, por que não fizeram pelos outros? Acontece então, aqui vem a resposta. Foi iniciado todo esse processo de se fazer o luto por Imam al-Hussein e se chorar por ele nesses dias de Muharram e no dia de Ashura, talvez por Ahl al-Kufa, ou seja, aqueles que o traíram, choraram a sua morte e começaram a estabelecer o luto por ele, por causa da traição deles. Então quem estabeleceu isso não são muçulmanos, não são pessoas que conhecem a religião. Então por que foi estabelecido para Al-Hussein? Por causa da traição que ele sofreu. E quem o traiu? São os muçulmanos que o seguiam exatamente e conhecem da religião? Não. Então, o resumo de tudo, aqueles que inicialmente estabeleceram o luto pelo martírio de Hussein, são aqueles que o traíram. E infelizmente isso se tornou um costume, uma tradição de grupos e de pessoas muçulmanas até hoje, e isto é um grande erro. Enfim, nós dizemos Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un para a morte de qualquer personagem importante da história islâmica e da história mundial, da história do mundo e do universo, e nós
rogamos e pedimos a Allah Azza wa Jal que estejamos junto a Al-Hussein, Al-Hassan e Ali ibn Abi Talib e a todos Al-Bayt, junto a eles no paraíso, e que Allah Azza wa Jal nos guie e nos oriente para que nós possamos, até o fim de nossas vidas, até a hora da nossa morte, seguir os passos deles na orientação e na verdade. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.